Twitter Files Brasil revelou a cumplicidade do Conselho Federal da OAB com a perseguição empreendida pelo ministro inconstitucional. E eu quero relacionar esse vídeo, o que torna ele imprescindível para os advogados, principalmente da Bahia, a vinculação que isso tem com a OAB aqui do nosso estado. Infelizmente, a OAB Bahia teve um comportamento muito parecido. Vocês já devem ter acompanhado a notícia que rodou sobre o envolvimento do Conselho Federal com o Twitter Files. Eles haviam feito um peticionamento, em 23 de janeiro, ao ministro constitucional, pedindo que suspendesse a atuação da OACB, que é uma associação civil de advogados que não se sentem representados pela OAB e que criaram essa associação civil para fazer as suas postulações. Então, em um ato absurdo, a OAB, Conselho Federal, pediu que se incluísse no inquérito para se perseguir os dirigentes dessa associação. O Ministério Público Federal, por sua vez, apontou que existia uma litispendência, aqueles pedidos estavam todos repetidos pela própria OAB em uma ação anterior, no primeiro grau de jurisdição, e por isso o Ministério Público Federal entendeu que não deveria ser sequer admitido aquele peticionamento ali, perante o STF, que não tem competência para tal. Porém, desconsiderando isso, o relator proferiu um despacho fixando multa pessoal ao presidente da associação. Então, cumprindo ali o que o Conselho Federal tinha pedido. Um ataque à pessoa do presidente daquela associação civil chamada OACB. Então, veja a cumplicidade com a perseguição, e lembrando que num ambiente democrático é preciso haver um pluralismo político, ou seja, pessoas que tenham pensamentos diferentes. E aqui, no caso, não é questão partidária. Perceba que existe uma coisa ser partido político, outra coisa é a política pensada de um modo macro. Então, aqui é um ataque frontal, não apenas à liberdade de expressão, de opinião, de manifestação de opinião, de reunião de pessoas em torno de uma associação, por exemplo, que não há nenhum tipo de ofensa, porque não tenta fazer o papel da OAB. A OACB tem um nome parecido, mas é uma associação civil. Então, o Conselho Federal se tornou cúmplice. Agora, e onde é que entra a OAB Bahia nessa história? Não em relação a esse requerimento, mas uma atitude muito parecida, a OAB Bahia fez um requerimento para o Conselho Federal para que perseguisse os advogados, aplicando-lhe a exclusão dos quadros da advocacia por suposta inidoneidade moral, quando eles tivessem participado ou incentivado, não da depredação necessariamente, mas sim incentivado atos, não apenas atos quaisquer, de modo genérico, mas até movimentos contra a democracia. Uma expressão completamente abstrata que pode se encaixar para qualquer pessoa. Como, por exemplo, se for considerado que o movimento do Sem Terra, o MST, é um movimento contra a democracia, então a pessoa que tiver participado e incentivado estaria excluído, seria inidôneo moralmente e seria excluído da profissão. E aqui eu imprimi até para mostrar para vocês que isso foi noticiado no site da OAB Bahia. Foi noticiado no dia 14 de janeiro de 2023. A OAB Bahia propõe o reconhecimento de que a participação em atos antidemocráticos e golpistas caracteriza inidoneidade moral. Posto de um modo genérico, não foi referente apenas ao 8 de janeiro, isso daqui poderia ser aplicado para qualquer hipótese, né? Não é da pessoa que foi lá e depredou. E fora que depredação é muito questionável sobre essa conceituação aqui abstrata, né? Mas esses ataques, participação ou incentivo a movimentos contra a democracia seria considerado inidoneidade moral e as pessoas ficariam impedidas de exercer a profissão. Para esse requerimento formulado, a peça é assinada por Daniela Borges, Luiz Viana, Marilda Sampaio, Luiz Coutinho, Fabrício Castro, Mariana Oliveira e Silvia Cerqueira. Está no site da OAB. Mas eles vão além e eles dizem aqui que isso seria aplicado para aquele advogado que, por ação ou omissão, apoia, participa, incentiva
financia atentado contra o Estado Democrático de Direito ou contra o funcionamento de quaisquer das instituições republicanas. Então, até apoia, por omissão, como uma caça a todo aquele que tem um posicionamento que não é de extrema esquerda. Então, imagine se no regime militar a OAB tivesse feito peticionamento para perseguir advogados que não pensassem como os dirigentes da época. Em novembro de 2022, houve um peticionamento geral no Brasil de 10 seccionais para o Conselho Federal, pedindo que tomassem providências, fizessem uma representação contra o ministro inconstitucional por abuso de autoridade. Mas aquelas 10 seccionais queriam combater bloqueios de contas bancárias que estavam sendo feitos, multas absurdas que estavam sendo aplicadas, violações de prerrogativas de advogados, ofensas a direitos fundamentais, inclusive direitos fundamentais processuais, né? E, no meio desse contexto, a OAB Bahia, claro que ficou silente. E eu formulei um requerimento, um pedido de providência à OAB Bahia, junto com mais de 50 advogados, assinando essa petição e levando o que está registrado na história pelo protocolo 68324, isso em novembro de 2022, ou seja, antes de ocorrer esses atos do 8 de janeiro, né? Então foi outra situação, tá? Só para situá-los na história. E fazíamos então um requerimento para que a OAB levasse ao Conselho Federal um apoio ao requerimento dessas 10 seccionais. Posteriormente, eu fiz um novo peticionamento, nesse mesmo processo, antes da OAB Bahia decidir, pedindo que também fizesse uma audiência pública, porque daria espaço para os outros advogados se manifestarem na audiência pública, e não há nada mais democrático do que abrir essa arena de discussão. Mas o processo foi arquivado, a OAB mencionou que, já que estão tendo já essas 10 seccionais, não há necessidade da gente peticionar. Mas as outras 10 peticionaram, porque a OAB Bahia não poderia peticionar. O Regulamento Geral da OAB determina que haja essa representação contra o abuso de autoridade. E, somando-se todos esses fatos, esse arquivamento do pedido de providência, uma notícia de perseguição descabida, porque a gente sabe que no ambiente democrático é preciso haver a liberdade de expressão, porque democracia é poder do povo. Cada componente do povo precisa ter a liberdade de se posicionar com o voto, com a fala, com o pensamento, com a opinião. Essa desumanidade de denunciar colegas advogados para que eles fiquem impedidos de exercer a profissão. Olha aqui, está aqui, ó, escrito. Impedidos de exercer a profissão. Era um objetivo. Com isso, eles vão ficar sem poder trabalhar, sem poder prover o próprio sustento, entrar em situação de penúria. Crianças, filhos que dependem, podendo vir passar fome, onde ele não vai poder comprar o leite dos seus filhos. Então, é completamente desumano. E eu iniciei esse vídeo pensando em pedir para que eles viessem a público se retratar. Mas eu vou pedir antes disso que essas pessoas responsáveis pela condução da OAB Bahia parem por um momento e reflitam. Que esse vídeo aqui não é para lacrar, não é para perseguir, não é somente para trazer uma informação necessária para que nos momentos de eleição, quando tinha comitê tocando samba, para as pessoas escolherem o seu voto, ganhando cargos não remunerados em comissões, muitas vezes sem importância, como forma de política eleitoral, os interesses que envolvem tudo isso, que isso não matem em vocês, dirigentes,
da OAB Bahia. O mínimo senso de humanidade. Eu torço muito para que vocês, em um momento de intimidade, parem e reflitam sobre isso e se arrependam do que vocês estão fazendo, porque vocês estão atacando, no momento que fazem isso, pessoas que são trabalhadoras, muitas vezes são pessoas íntegras, pessoas corretas, e simplesmente pensam diferente de vocês. Não tem um pensamento alinhado à extrema esquerda, não colocam a militância partidária à frente dos interesses institucionais, que respeitam os limites institucionais de cada entidade que participam. Então, eu torço muito para que vocês possam refletir, se arrepender e se retratar. Espero que não seja pedir demais, né? Espero que não seja pedir demais por isso.